conosco, doutor Bezerra, Mãezinha, doutor Garrido, a presença dos nossos guias espirituais, que permaneça conosco durante essa doutrinária, elevando nossos pensamentos para a comunhão, a fraternidade, junto com Cristo, e que nos permita a ter um momento de reflexão, um momento que voltamos o nosso pensamento para os ensinamentos que o Cristo nos deixou, e temos que agradecer a Deus por esse momento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai, Senhor, de todos os males, hoje, agora e sempre, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Deixar passar aí a palavra para nossa irmã, Ilza. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Está um pouco assim afastada do nosso grupo, mas só pela telinha, mas espero que em breve nós estejamos todos juntos, com lá na nossa casa seja. Com fé em Deus. Com fé em Seja Deus. bem-vinda. Obrigada. Sempre agradecida, né, pelo momento de confraternização, agradecendo a essa casa que tanto nos acolheu e nos acolhe durante muito tempo. Muito aprendizado, muito trabalho, muita alegria. Um momento festivo, não era só um momento de trabalho, era um momento de confraternização e um momento de festa. Que Jesus nos abençoe, nos dê a sua paz e que possamos, né, passar um pouco do que nós aprendemos, né, porque, diga-se de passagem, quem primeiro tem contato com o ensinamento sou eu. Então, quem primeiro precisa ouvir esse ensinamento sou eu. Assim sendo, já pedimos desculpa, né, se a nossa fala não agradar, e, enfim, nós nos utilizamos desse livro aqui, de Dona Otília Gonçalves, é uma psicografia através de Divaldo Franco. Esse livro, ela conta, né, ela narra, é uma carta que ela escreve para a filha após o desencarne. Dona Otília Gonçalves era espírita, teve contato com a doutrina espírita ainda muito criança, né? Tinha acesso e conhecia as obras básicas do espiritismo e foi uma trabalhadora da Mansão do Caminho. Então, a primeira pergunta, né, que nós poderíamos fazer para nós mesmos, o que você vai ser quando morrer? Porque nós ficamos muito preocupados, né? Quando nasce uma criança, nós queremos saber o que essa criança vai ser. Alguns que acreditam, né, em mapas astrais, vão lá, fazem mapa, o que essa criatura vai trazendo, né, dentro do seu bojo reencarnatório, o que ela vai ser. E aí nós nos perguntamos, mas nós não nos preocupamos, porque morrer não está na minha lista, mas morrer é inerente. Gente, está todo mundo me ouvindo direitinho? Está direitinho, menina Nubiante? Estamos. Ok. Eu estou ouvindo. Beleza, pronto. Então, mas morrer é inerente a quem está vivo, né? Ainda diga-se de passagem que nos sepultamentos, né, nós tem sempre aquelas falas repetidas, aquele jargão, é assim mesmo, morreu tão novo, tinha uma vida pela frente. Mas o que é ter uma vida pela frente? Se a vida ela é pulsante e incessante em todo o universo.
Hoje, nós estamos encarnados aqui no mundo dos vivos com essa vestimenta desse corpo, né? Nilza hoje eu estou Nilza, mas nós já somos viajores de outros mundos, de outras encarnações, e em várias dessas encarnações nós tivemos oportunidades de ser isso ou aquilo. Com um diferencial nessa reencarnação, que nós estamos tendo contato de fato de direito com a doutrina espírita. Os espíritos nos dizem que nós já tivemos contato com a doutrina espírita em algum momento do passado. Mas nessa reencarnação, há um diferencial. Nós não só estamos tendo contato, né, com a literatura espírita, quando estamos tendo oportunidade de exercitar a mediunidade, seja uma mediunidade de incorporação, de psicografia, seja lá do que for. Então, essa reencarnação nossa, ela tem, digamos, um sabor diferente. Então, o que nós queremos ser quando morrer? Eu já escolhi que eu vou estudar, eu vou fazer medicina, vou me especializar em neurocirurgia, quero fazer balé, quero aprender música, porque eu quero cantar, quero vir com uma voz magnífica, né? E quero também aprender piano, né? Eu acho piano, quem toca piano, eu acho magnífico tocar piano. Então, essas são as minhas pretensões no mundo espiritual, e eu espero que, com a permissão de Deus e dos benfeitores, né, que são responsáveis por todo o meu trajeto, que eu possa concluir. E, diga-se de passagem, também trabalhar, porque no mundo espiritual nada é, digamos, de graça, né? Nós temos trabalho o tempo todo, e graças a Deus que a espiritualidade não dorme, porque se ela dormisse, não sei o que seria de nós. Mas quem foi Dona Otília Gonçalves? Dona Otília Gonçalves conta aqui, que, como eu já falei, que ela teve contato com a doutrina espírita, mas ela era possuidora de grandes valores interiores, portadora de muita paz, já trazendo na sua bagagem espiritual muita vontade de servir ao Cristo. Tornou-se um exemplo de amor e abnegação ao próximo, oferecendo lições de devotamento e de renúncia. Foi diretora da Mansão do Caminho, onde tornou-se residente para proporcionar maior dedicação para as crianças órfãs. Fundou, junto com Divaldo Franco, a caravana Alta de Souza, que até hoje presta assistência social a famílias carentes e pessoas enfermas. Ela desencarnou em 20 de dezembro de 1952. Então, essa criatura, ela conta que chega no mundo espiritual totalmente ignorante das coisas espíritas. E ela escreve assim: atraída, desejei erguer-me o corpo. Ela morre vítima de uma angina pectoris, que é uma dor muito forte no peito. Algumas pessoas, né, às vezes passam por esse quadro e têm a oportunidade de não desencarnar. E aí fica fazendo uso de medicamentos para o resto da vida, porque ela consiste numa dificuldade, né, de irrigação sanguínea no coração. Então dizem que é uma dor muito forte. E Dona Otília, ela desencarna dessa forma. Eu não estaria morta porventura, atirei-me apressadamente ao corpo na tentativa de erguê-lo. Compreendi, estava morta. Descobri-me profundamente ignorante em doutrina espírita, que é abençoado roteiro no país dos mortos. É um verdadeiro paradoxo, né? Alguém que conviveu na Mansão do Caminho, alguém que trabalhou na Mansão do Caminho, alguém que substituiu o líder daquele lugar, daquele centro espírita, chegar ao mundo espiritual ainda na dúvida se estava morta ou não estava morta. E o inconformismo, porque em determinado momento ela diz: eu não podia morrer. Mais adiante ela diz assim: ante a evidência da desencarnação, orei sem conseguir. Atormentada pela inconformação, eu não podia morrer ainda. Necessitava da generosidade do tempo para desincumbir-me de tarefas. Alguns de nós ainda dizem assim: essa morte não é minha. E ela, nesse atordoamento todo, ela queria voltar. Ela queria de novo, né, tomar a posse do corpo, porque ela tinha muitas coisas ainda para fazer, né? Nada diferente de nós,
no momento, né, quando nós estamos vivos, nós não nos desprendemos das coisas, né? Nós ajuntamos, conforme está lá em Mateus capítulo 6, versículo de 19 a 21, os tesouros do céu. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Alguns de nós, né, não deixamos testamento, né, aqueles que têm muito dinheiro, muitas joias, muitos carros, e às vezes no momento do sepultamento, aquele corpo, aquele espírito é desrespeitado, é devassado de forma ingrata e perturbadora. Tá? Às vezes, no momento do sepultamento, alguém ainda olha para o indivíduo que já está lá, né, morto, diz assim, essa coisa ainda morreu e deixou uma confusão. Sem falar naqueles, né, que tem 2, 3, 4 casamentos e que não deixou as coisas realmente organizadas. Então, cria-se um tumulto na vida do desencarnado, lá no mundo espiritual. É a família de cá chamando com raiva, porque as coisas não ficaram bem estabelecidas, não ficaram organizadas, e ele lá do outro lado querendo retornar para dizer, olha, esse carro é meu, você não pode deitar nessa cama porque é minha. Porque ainda, ignorantes como somos nas coisas de Deus, nas coisas do céu, nós ainda militamos no ter. Nós queremos ter o carro, nós queremos ter a casa, nós queremos ter a joia. Aí alguém há de dizer, mas Nilza, está errado eu ter? Não, não. Não está errado nós queremos a melhor casa, a melhor joia, o melhor carro, o melhor diploma. Não está errado. Mas nós precisamos possuir as coisas não podem nos possuir. Porque no nosso caixão não vai ter gaveta e nem na nossa mortalha vai ter bolso. E lá no mundo espiritual, não importa quanto dinheiro nós ajuntamos aqui na Terra, lá no mundo espiritual, nada vale. E aí vem a saudade, né? Para aqueles amados que ficaram, vem a saudade. A saudade, que às vezes se torna num chamamento para aquele que já está no mundo espiritual, que não consegue alçar voos, né, mais longos no mundo espiritual, porque é o filho que chora, é a esposa que reclama, é aquela dívida que ficou sem pagar, é aquele outro que quer receber isso, que quer receber aquilo. E Richard Simonetti, no livro Quem Tem Medo da Morte, é um livro pequenininho assim, ó, mas é muito interessante, que ele traz questões do mundo espiritual, né? De forma muito, digamos assim, com umas figurinhas, é porque eu não peguei ele aqui, com uns desenhozinhos assim, e é muito engraçado, né? Como nós ainda somos apegados a coisas e a pessoas. É bom sentir saudade? É sim, porque aqueles que nos antecederam ao túmulo, eles tiveram uma história conosco, eles foram o nosso bem-querer. Fosse nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nossos amigos, os nossos afetos e até os nossos desafetos. E ele diz assim: não permitamos assim que a saudade se converta em motivo de angústia e opressão. Nós não podemos usar a saudade dizendo não, eu sinto muita saudade, eu sinto muita falta e querendo que aquela criatura retorne. Não vai retornar, infelizmente. Isso nós temos que ter estratificado na nossa mente. Aqueles que já foram, eles não retornam à vida de acordo com o que nós queremos. Usemos o filtro da confiança e da fé, dulcificando-a com compreensão de que as ligações afetivas, elas não se encerram na sepultura. O amor, essência da vida, estende-se a moradas do infinito. Observe, o amor estende-se à morada do infinito, bem como os sentimentos que não são bons, também se estende à morada do infinito. Então, é muito complicado nós dizermos assim, eu não perdoo fulano, eu tenho ódio de fulano. Gente, quando nós levamos um presente para alguém,
que a pessoa não recebe, nós retornamos com aquele presente. Então, o que é que nós vamos fazer com aquele presente? Ou nós devolvemos para a loja, ou nós passamos para outra pessoa, jogamos no lixo, ou guardamos no guarda-roupa. Então, assim são os sentimentos. Então, é bom que nós sempre tenhamos sentimentos bons em relação a tudo e a todos, e que saibamos perdoar. O perdão é moeda inalienável, é moeda incalculável, principalmente no mundo espiritual. Porque, só um minutinho, o Vanúvia, porque ao adentrarmos no mundo espiritual, ninguém vai nos perguntar quem foi, vai perguntar quem é que vem chegando? É Nilza, aquela que de uma forma ou de outra soube se comportar como espírita, porque volto a dizer que ser espírita é algo de muita responsabilidade. Porque as outras agremiações religiosas, elas trazem no seu bojo a confiança, a fé, e trazem Deus como âncora suprema, a divindade maior que criou o mundo, né, conforme está lá na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, tudo que existe vem de Deus, foi porque Deus quis, Deus quer. Então, todo esse planeta, tudo que nós estamos vendo, não está alheio à consciência de Deus. Tudo está conforme Deus determina. Mas a nossa falta de fé, essa nossa falta de auto-organização, essa nossa falta de auto-amor e amor pelo outro, é que parece que está complicando as coisas, né? Está aí a pandemia que não nos deixa mentir. Quase 2 anos. E nós ainda caminhamos, trilhamos na mesma condição. Né? É aquele que não aceita usar máscara, é aquele que diz que a vacina não presta, é aquele que diz que está fazendo porque ouviu o outro dizer ou o outro fazer. Como se a responsabilidade do outro fosse, né, nossa. E aí, em alguns momentos, até justificamos, não, eu fiz porque eu vi Núbia fazer. E se Núbia é espírita, está fazendo, eu também vou fazer. Então, quando nós levantamos a bandeira que dizemos, eu sou espírita, eu sou católico, eu sou adventista, aí vem aquela máxima de Jesus. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E no dia que nós tivermos realmente essa fronteira do ecumenismo devassada, ser a religião apenas será, digamos assim, uma credencial para nos apresentarmos aqui, né? Hoje eu sou espírita e estou aqui fazendo essa palestra, mas amanhã, se alguém me chamar num templo batista, eu vou lá e farei a palestra. Claro que respeitando as devidas proporções, porque aqui nós estamos trabalhando com um livro que é uma psicografia. Estamos usando a palavra da Bíblia, que é um livro universal e que pode ser usado em qualquer situação. Então, resguardando e respeitando as devidas proporções, eu acredito que dia virá que todos seremos, né, iguais. A consciência, lá na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos que aonde está registrada as leis de Deus? Está registrada na nossa consciência. Então, todos nós já sabemos quando nós estamos agindo de forma equivocada, nós já sabemos quando estamos pisando no pé do nosso companheiro, do nosso irmão de caminhada, para doer. E pedimos ainda, às vezes, aquela carinha assim, né? Desculpe aí, viu? Foi sem querer. Foi sem querer nada. Nós já sabemos quando estamos fazendo isso. E Dona Otília, ela diz assim, conservava a impressão de que todos os meus atos eram cuidadosamente anotados por um criterioso vigilante. Quem era esse vigilante? A consciência dela. A consciência dela dizia, olha, não se admite um espírita adentrar no mundo espiritual com uma ignorância total de tudo que aprendeu. E nós já aprendemos muito. Não é que nós saibamos tudo. O tudo de todo nunca nós teremos. Porque o tudo de todo é Deus, é do maior. Mas essa gota microscópica que nós já sabemos, que nós tivemos acesso aqui,
já nos faz, né, responsáveis por nós mesmos. Então, não vai ser o nosso marido, não vai ser o nosso filho, o nosso pai, a nossa mãe que responderá por toda e qualquer coisa que nós fizermos. Nós mesmos, né, no tribunal da nossa consciência, responderemos por tudo que fomos, por tudo que fazemos e por tudo também que deixamos de fazer, né? Senhor Kardec diz que nós não seremos responsabilizados apenas pelo mal que nós fizemos, mas também pelo bem que nós deixamos de praticar. Mas a consciência libertada das algemas da acomodação impedia-me de mentir, ampliando ainda mais as responsabilidades do momento. E ela escreve assim para a filha: desejei abraçar-te, mas quando me dispunha a isso, erguiam o caixão que me conduzia ao corpo. O pavor do momento foi-me superior à capacidade da calma e da confiança. Não era mais para nem ela estar ali perto do corpo, mas, infelizmente, devido, digamos assim, ao uso equivocado das informações que ela teve, ocasionou isso aí. Procurei, no meu desespero, correr para longe daquela cena pungente que me feria e amargava. Todavia, cordões espessos e escuros ligavam-me aos despojos, arrastando-me com eles. Nada mais é que o desligamento dos fios que acontece após o desencarne. Apalpei-me apressada e senti-me fisicamente. Gente, ela tinha a impressão nítida, né, um paradoxo, mas a impressão era nítida mesmo, que o corpo dela ainda estava vivo, porque ela estava tão acoplada ao corpo, ela tinha isso tão materializado que ela não conseguia se desvencilhar. Não era crível que eu tivesse morrido. Quantas vezes, né, nas mediúnicas, nós ouvimos os espíritos dizerem assim: não, eu não estou morto, eu não morri, eu ainda estou aqui. E leva-se um tempo, né, obsidiando às vezes aquela família, batimentos, né, em porta, coisas que as pessoas verem arrastar dentro de casa, junta o quê? É uma simbiose. Aquele espírito que já está desencarnado e está de forma equivocada no mundo espiritual, retornando sempre ao local de partida, que é a sua residência, que é a sua família, causando ali, né, um transtorno muito grande. Quem leu o livro Dramas da Obsessão, eu não me lembro, é de Filomeno de Miranda, mas é de Divaldo, não sei se é Divaldo ou é Chico. É uma família de suicidas, né, que a esposa pede ajuda ao mundo espiritual e ela é socorrida, porque uma das filhas dela também já estava pronta para se suicidar por 2 vezes, mas foi salva. O pai se suicidou, né, vergonha, porque roubou da empresa que trabalhava para o jogo, um outro filho, e já vinham de várias reencarnações repetindo a mesma coisa. E esse espírito retorna ao seio do lar, provocando de novo, né, as questões do suicídio, e eles também estavam em processo obsessivo de criaturas que eles foram algozes, né, em uma encarnação anterior. Então, a responsabilidade de ser espírita é muito grande, porque nós sabemos que somos reencarnacionistas. Inclusive, é um dos postulados da doutrina espírita, é a reencarnação. Encontrava-me lúcida, raciocinava e sofria. Sofria por quê? Porque ela sentia a decomposição do corpo, ela sentia as flores, e teve um momento que ela perguntava assim: aonde estava o companheiro, aonde estavam as crianças, né, que ela tanto cuidou? E ela só via choro ao redor dela. E teve um momento que, quando o caixão, né, pelo que eu entendi, o cortejo fúnebre sai da mansão do caminho, ela foi velada lá, e em determinado momento, quando o cortejo ia passando por uma rua, ela ouviu alguns espíritos dizer assim: quem é essa? Quem será essa que vem aí? Será que é mais uma para engrossar as nossas fileiras? Mais uma que nós teremos a nosso serviço? Aí um deles observa e diz assim: olha a proteção que está ao redor dela.
essa é do Cordeiro. Ou seja, mesmo com toda a agonia dela, mesmo com toda a incerteza dela, mesmo com toda a falta de fé, a proteção não lhe faltou. Porque, apesar de tudo, somos filhos de Deus. E Deus não abandona o filho de forma nenhuma. Richard Simonetti, ainda neste livro, Quem Tem Medo da Morte, ele diz assim: a morte física e desencarne não ocorrem simultaneamente. O indivíduo morre quando o coração deixa de funcionar. O coração deixou cessa os batimentos cardíacos, cessa a função cerebral, o médico atesta o óbito e somos defuntos. Porém, o espírito desencarna quando se completa o desligamento, o que demanda algumas horas ou dias. É o que Dona Otília nos descreve, que ela tentava sair do corpo, ela tentava correr dali, mas ela estava ainda presa. O áudio está baixo? Vocês não estão me ouvindo? Alguém sinalizou aqui? Está baixo? Então eu vou tirar o microfone, que aí eu... Pronto. Melhorou agora? Pronto. Então... Eu estou ouvindo alto, ouvindo bem. São esses fios, né, que ela disse que a impedia de correr dali. Mas o fenômeno da morte, minhas gentes, ela virá para todos nós, né? Mais certo do que ganhar o prêmio da Mega Sena é a certeza de que um dia nós morreremos. E nós não estamos preparados para isso, né? Principalmente nós espíritas. Parece que, ao falar de morte, parece que nós estamos falando de algo que ninguém conhece, ninguém viu, ninguém sabe de onde veio, como se tivéssemos vida eterna. Temos vida eterna, sim, mas não a vida aqui, não a vida deste corpo, é a vida espiritual. Retornamos à pátria espiritual do jeito que nós somos. Não nos tornamos santo porque nós morremos. E ela diz assim no livro: todos os dias chegam corações atormentados além da morte. E apesar do horizonte aberto, jazem no chão como pássaros mutilados. Nós espíritas estamos chegando ao mundo espiritual dessa forma. Dona Modesto Cravo, no livro Lírios da Esperança, ela, junto com o doutor Inácio e tantos outros espíritos, ela fala que esse hospital, o Lírios da Esperança, ele foi fundado, né, por Eurípides Bazanufo, pela nossa necessidade espírita que somos, porque chegamos lá assim, né, ignorantes de tudo que nós aprendemos aqui. É como se minha mãe dizia que era a mesma coisa de estar chovendo no molhado. E nesse hospital, ele foi preparado para nós. No livro também, Abraço de Pai João de Angola, doutor Inácio Ferreira de Souza, que é um médico psiquiatra de Uberaba, ele trabalhava no hospital de Uberaba. Em determinado momento, ele numa ala, né, desse hospital com Pai João, ele diz assim: meu Deus, para que eu fui veicular né, entre os espíritas que eu ainda continuo médico aqui no mundo espiritual? Porque parece que as pessoas, ele disse, as pessoas já chegam aqui perguntando: eu quero ser atendida por doutor Inácio. Então, a literatura mostra que quem mais está dando trabalho no mundo espiritual somos nós espíritas. Então, nós precisamos mudar esse quadro, porque informação nós temos. E o que é que nós estamos fazendo com tudo isso? Loucos, como eu disse, nós mantemos as impressões que nós somos aqui. Então, hoje, Nilza, né, ao desencarnar, e quando der uma comunicação, seja lá na casa, né, seja em outro centro que nós participamos, eu vou me apresentar como Nilza, porque senão vocês não vão me reconhecer. Se eu me apresentar como uma... precisa ter realmente alguém que conheça, né, e que saiba com quem está falando. Dona Otília, inclusive, ela tem um momento que ela faz uma comunicação no centro e ela é, digamos assim, desacreditada pelos colegas. Alguém, né, depois da reunião,
alguém diz assim, como que pode? Aquela criatura, né, ela mesma diz que ela tinha, digamos assim, ela não era possuidora, né, do dom da palavra, da retórica, então alguém duvida que seja ela que está dando aquela comunicação. Nada diferente de nós, né? Nas mediúnicas, nas desobsessões, às vezes o companheiro está dando uma comunicação e nós estamos de cá, será? Torcemos a boca. Então, é aquilo que nós não queremos que faça conosco e nós fazemos com os outros. Loucos sob a hipnose da ilusão. Quantos de nós, né, no livro Ala 14, não é um livro espírita, não é uma psicografia, é uma criatura que tem um surto psicótico, né, vítima de uma obsessão. Ele não desencarna, mas ele vai parar, né, no hospital psiquiátrico e tudo mais. E esses loucos, às vezes, eles chegam nessa hipnose por quê? Às vezes fizeram uso, né, de agentes entorpecentes, às vezes fizeram uso do álcool, fizeram uso ilícito de drogas até lícitas, tá? Medicamentos, alimentos, e acaba, digamos assim, perdendo a consciência do que realmente é. E adentra o mundo espiritual como loucos, né, buscando a droga, buscando a comida, buscando o sexo, buscando aquilo que o satisfazia aqui na Terra. Lá no mundo espiritual, óbvio, não vão encontrar. Então, perambula pelo umbral, né, buscando os afins que vão permitir e lhe dar lições como vampirizar aqui na Terra, os que ainda estão reencarnados. Suicida descrentes dos próprios méritos. O suicida é outro caso. As criaturas se suicidam porque perderam a fé em si mesmo. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama do meu amor. Então, essa necessidade que nós temos de preencher o vazio do outro, esquecendo do nosso vazio, esquecendo de curar as nossas mazelas. Adentramos no mundo espiritual como suicidas e entendamos aqui como suicida de todos os matizes, inclusive aqueles, né, que por uso equivocado de substância, né, causam a própria morte. Então, também somos suicidas quando nós fazemos uso equivocado da maledicência, fazemos o uso equivocado de sentimentos, a raiva, a culpa, o ódio, intoxica tanto quanto uma droga que nós chamamos até de lícita. Criminosos sentenciados no tribunal da consciência. Diga-se de passagem, aquelas criaturas que às vezes, né, fazem alguma coisa que ninguém pode saber. E aquela culpa fica ali corroendo a pessoa e a pessoa não consegue alçar voo. Por quê? Porque chega no mundo espiritual ainda com muita culpa. Não tem obsessor pior na nossa vida do que a culpa. É aquela coisa, errei, tá errado, eu vou me consertar. Daqui em diante, eu não vou mais fazer o que eu já fiz. Malfeitores que furtaram a si mesmo. Nós, na pandemia, né, costumamos dizer que nós tivemos um desfile de tudo, né? Pessoas, líderes, que deveriam zelar pela saúde mental e física de todos nós, se equivocaram e incorreram no erro. Segundo Chico, o que tem de político no mundo espiritual, né, perdido nas próprias, no próprio emaranhado que ele criou para si mesmo, a gente não tem condição de saber, né? Doentes que procuraram a enfermidade. Hermas Dufour diz no livro Escutando o Sentimento que nós criamos estufas psíquicas para futuras depressões. Nós vivemos assim, né? Se alguém nos faz alguma coisa que nós não gostamos, ou quando nós não somos solicitados para fazer isso ou aquilo, nós ficamos tristes, ficamos reservados. Não, eu não quero mais. Nos magoamos muito fácil, nós criamos ódio muito fácil, nós criamos situações que futuramente nós não temos como nos desvencilhar. Então, hoje, aqui e agora, é o momento de nós nos libertarmos dessas correntes, dessas estufas
que, a bem da verdade, só nos trazem problemas quando nós estamos desencarnados. Porque eu digo que estar vivo é um compromisso muito grande, mas estar desencarnado no mundo espiritual é um compromisso muito maior. Porque aqui no mundo material, nós podemos até acusar alguém disso ou daquilo, mas no mundo espiritual, não. A nossa consciência, ela dirá para nós assim, olha, foi você sim, não tem outro na fila, não adianta olhar para os lados, olhar para trás, pedir socorro, né, para aqueles que, inclusive, não têm condição de nos socorrer, porque nós precisamos sim olhar para dentro de nós, reconciliar-se com nós mesmos. Quando Jesus dizia, reconcilia-te com teus desafetos enquanto estás a caminho, ele já antevia que o maior desafeto que eu posso ter sou eu mesma. Quem primeiro não gosta de mim, sou eu mesma. Quem primeiro tem ódio de mim, sou eu mesma. William Bezerra de Menezes, ele diz que nós precisamos domar esse monstro que existe dentro de nós. Nós não temos que matar essa criatura que ainda vive dentro de nós e que cria esse litígio com a divindade. Nós temos que educar para que ele possa caminhar junto conosco. Nós precisamos dizer para ele, um dia sim, você foi ignorante, um dia você teve raiva, um dia você teve ódio. Mas hoje, não é mais necessário. Se um dia nós tiramos a vida de alguém porque precisávamos nos apossar da casa, precisávamos apossar da roupa, porque o frio consumia o nosso corpo, a fome consumia o nosso estômago, hoje não. Hoje nós temos o dom da palavra, somos educados e podemos pedir. Então, essa criatura que ainda vive dentro de mim, ela precisa ser educada. Eu não tenho que matar, eu tenho sim que educar. Doentes que procuraram a enfermidade. Vivemos, né, como nós dissemos aqui, criando essas estufas psíquicas, e alguns de nós, né, com o intuito de ser notado, tá? Ai, a meu pé que dói. Se alguém chega dizendo que está com dor de cabeça, a nossa cabeça dói muito mais. Se alguém teve uma torção, a nossa foi pior. E nós temos essa necessidade, né, de nos fazermos lembrar de forma não muito boa. Se nós podemos ser lembrados com um sorriso, se nós podemos ser lembrados como aquele que tinha uma palavra boa diante de qualquer situação, para quê? Para quê? Sermos lembrados como aquele que causou a discórdia em todo o ambiente que chegava. Infelizes a se imobilizarem nas trevas. Tudo que nós fizermos para os outros, tenhamos a consciência que nós estamos fazendo para nós mesmos. Mas Dona Otília, né, é sempre assessorada pela mentora Liebe e Zélia, que ela não conseguia ver devido justamente a essa confusão mental que ela foi vítima dela mesma, né? No momento do desencarne, em determinado momento ela se lembra de um lenitivo, né? Aquela panaceia que nos tira de toda e qualquer situação complicada, que é a prece. A partir do momento que nós oramos, nós criamos uma conexão direta com quem? Com o nosso Deus, o nosso Pai. O nosso anjo guardião, que vem ao nosso encontro e ao nosso socorro. E ela fala, e recordei, emocionada, a inadiável necessidade de orar. Sim, a prece ser-me-ia a única fórmula medicamentosa capaz de restituir-me a paz, a serenidade. Pela primeira vez, minha filha, experimentei tranquilidade junto aos despojos carnais, no fundo da sepultura. E nós, espíritas, como se não bastasse apenas a prece, né, nós temos essa doutrina maravilhosa que descortina para nós, né, qual o nosso verdadeiro objetivo aqui nessa terra, qual o nosso verdadeiro objetivo depois do desencarne, depois da morte.
o que somos, o que queremos ser, o que nós pretendemos deixar de legado para aqueles que aqui vão ficar. Eu costumo dizer que meus amigos, meus vizinhos, eles estão desobrigados a ir ao meu sepultamento. Mas se eles forem por caridade, respeitem o meu corpo. Porque este corpo aqui, que pode não ser o que eu gostaria de ter, mas foi o melhor que a equipe responsável pela minha reencarnação, a equipe responsável pela minha estada aqui nesse planeta, pôde me dar, de acordo com a minha necessidade, não com o meu querer. E, através da doutrina espírita, no final do livro, ela diz assim: as vozes voltam a falar, os túmulos quebram o silêncio e os mortos ficam de pé. Surge o Espiritismo, clareando consciências e consolando corações. O Espiritismo consola, porque ao sabermos que aqueles que nós amamos e nos antecederam ao túmulo, eles não estão mortos, eles apenas estão vivendo em outro plano, aquele plano verdadeiro, a casa verdadeira, a casa de nosso Pai. A casa que Jesus já dizia que havia muitas moradas na casa do Pai, e que ele iria e prepararia para todos nós. Então, são as colônias espirituais, são os mundos espirituais, porque seria muita pretensão nossa achar que Deus só colocou vida aqui na Terra. Tá? Tem um livro de Ramatiz, A Vida em Marte. Eu tenho esse livro e ainda não li todo, viu? Que ele fala da vida em Marte, tá? Do desprendimento que é a vida em Marte. E olhe que ainda não é um planeta avançado. Ele fala, tem um momento, uma das partes que eu mais gostei do livro, é quando ele conta que o filho de uma é o filho de todas. Então, uma criança, ela pode estar aqui, na Bahia, como se ela estivesse lá, né, em Santa Catarina, em qualquer lugar, ela é recebida e é tratada pela mãe de todos, porque todos têm responsabilidade com todos. Quando o Evangelho segundo o Espiritismo difunde as letras que guardam o verbo do Mestre inconfundível, iluminadas pelas informações dos imortais, a religião espírita planta a semente da fé incomparável e cresce, albergando multidões. Então, hoje nós já temos, né, a semente do Espiritismo plantada dentro de nós. Então, não nos cabe chegar ao mundo espiritual como pássaros caídos. É que no seio dessa crença há lenço para todas as lágrimas, consolo para todos os sofrimentos e remédio para todas as doenças. Porque o Espiritismo consola, o Espiritismo elucida, o Espiritismo nos dá a fé necessária para que nós possamos prosseguir e seguir em paz, se não amando, porque amor verdadeiro nós ainda não temos. Nós amamos muito os nossos chegados, nós amamos muito nossos filhos, nós amamos muito a nossa mãe, nós amamos muito aqueles que nos são convenientes. Mas, pelo menos, não ter ódio, não carregar dentro do nosso coração esse espinho, essa faca de 2 gumes que fere, né, o odiado, e quem está odiando já é grande coisa. Então, que possamos, né, a partir de hoje, a partir de sempre, ter realmente o Espiritismo como plataforma, como âncora de vida, para que a nossa chegada no mundo espiritual, ela seja, como diz os nossos irmãos evangélicos, né, Barros, seja vitoriosa, e que nós possamos olhar de fato, né, esse corpo maravilhoso que Deus nos deu para estarmos aqui e dizer, valeu a pena. Graças a Deus, graças às dificuldades, graças às limitações, eu cheguei e lá no mundo espiritual depositar aos pés do Pai o louro da vitória, porque toda e qualquer vitória não é nossa, é do Pai. Então, que saibamos consagrar sempre a Deus e a espiritualidade do bem e a nossa Mãe Santíssima as nossas alegrias, as nossas dúvidas, as nossas tristezas, e que sejamos hoje melhores do que ontem, para amanhã sermos melhores do que hoje. Muito obrigada.
por vocês terem me ouvido. Muito obrigada, menina Nubiante, pelo convite. Então, um beijo no coração de todos nós e que Jesus continue nos abençoando. Gratidão, gratidão, gratidão. Maravilhosa, Nilza. Sua explanação. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Bora, Jaque. E Barro, sobrou para você. Agradeço por nos matar essa saudade, viu, Nilza? Gratidão mesmo. A recíproca é verdadeira, Jaque. Privilégio, viu? Eu que agradeço, o privilégio é meu. Beijo. Carol, você levantou a mão. Eu queria fazer uma pergunta. Tá bom. A respeito do, assim, que me veio um vazio, na verdade, na hora que se perguntou, na hora que em algum momento se citou assim, que para o corpo ser respeitado. No momento do sepultamento, o respeito pelo corpo. O que seria esse respeito exatamente? Assim, quando eu for a um sepultamento, né? Quando nós estivermos em algum enterro, que respeito é que esse corpo precisa exatamente? Então, menina Carol, Luiz Sérgio, no livro Cascata de Luz, depois que eu li esse livro, eu fiz um pacto comigo. Se eu não estiver bem, é engraçado, mas essa é a verdade. Se eu não estiver bem, eu nem para o meu enterro vou. Por quê? Às vezes nós vemos no sepultamento, a família já discutindo quem vai ficar com o quê. É aquele outro vizinho dizendo, agora que eu quero ver como é que fulaninho vai ficar, vai fazer para comer, para botar gasolina no carro, porque quem mantinha tudo era aquela dali que está morta. Agora eu quero ver. Muitos litígios são descobertos ali. As pessoas falam de coisas, riem em sepultamento, né? E principalmente aqueles sepultamentos que são regados, né? A bebida, a comida. Tem sepultamentos que chegam a custar 50, 100 mil reais, porque a bebida servida ali é uísque não sei quantos anos, águas de não sei do que, comida de não sei das quantas. São tantas coisas que eu fiquei estarrecida quando eu fiquei sabendo disso. Então, nós vamos a um casamento ver quem? A noiva. Vamos a um batizado ver quem? A criança que está sendo batizada. Nós vamos a um enterro, por quê? Porque existe um defunto, não é verdade? Então, nós precisamos respeitar aquela criatura, porque, como Dona Otília, muitos de nós morremos, mas não desencarnamos de imediato. E ainda estamos ali, né, preso ao corpo. Alguns espíritos, quem tem o dom da clarividência, chegam aos cemitérios e vê vários espíritos, ali no Campo Santo mesmo, pessoas que têm o dom da clarividência, diz que veem vários espíritos ali, preso àqueles túmulos suntuosos que à época era moda, né? Quem não tinha um túmulo daquele, né, não tinha como ter o seu nome registrado, tanto que o Campo Santo hoje é tombado, né, pelo patrimônio histórico, ele é um lugar, ele é um museu, tá? Então, essa questão, menina Carol, de respeitar os restos daquela criatura que está ali é muito importante. Nós não podemos chegar a um cemitério com galhofas, com risos. Nós não podemos chegar ao cemitério com roupas decotadas. Nós não podemos chegar ao cemitério falando de coisas, discutindo sobre situação que não são pertinentes para aquele momento. É um lugar que tem vida e muita vida. Tem posto de socorro, em todos os cemitérios tem um posto de socorro. Luiz Sérgio descreve isso muito bem. E ele fala que as pessoas não respeitam aquele espaço. E chegam ali, não está morto mesmo. Quem já foi em enterro no interior sabe disso. Tem uma questão no interior que é beber o defunto. Aquele que não tem dinheiro para pagar uma pinga no bar, aí as pessoas dizem assim, meu Deus do céu, fulano, o pai morreu e o cara não teve dinheiro para pagar uma bebida. Então, veja como nós ainda estamos, né, engatinhando nessas questões. Mas eu acredito que dia virá, que essas coisas vão mudar. Às vezes tem enterro, e saímos de lá, às vezes, né, tem pessoas que dizem, ai, fui para um enterro de fulano, saí de lá tão carregado, uma dor de cabeça, não. Se você saiu carregado ou carregando, carregou porque quis. Ninguém pediu, você não é transportador, vai para o cemitério, deixe lá o que é de lá, fica lá.
Você não tem que trazer para cá, entendeu? Então, quando a gente fala dessa questão de respeitar o corpo, é justamente isso. Porque a gente diz assim, eu vou ao enterro em consideração à família, porque o defunto está ali, não fala nada, não sei o quê, não. Às vezes o defunto, o espírito está ali, entendeu? Ouvindo tudo que está sendo dito a respeito dele. Por esses dias o ano passado, tivemos um desencarne aqui no outro centro que nós frequentamos, e a criatura fez 1 ano agora que faleceu. E como era uma pessoa muito conhecida, eu a conhecia, e antes da missa de 7º dia, teve uma doutrinária, e nós, né, conclamamos a todos depositar em um jarro, ao lado da sua cama, uma flor, que quando ela acordasse, né, ela teria contato com essa flor, não importava a flor, e ela agora deu uma comunicação agradecendo as flores que ela havia recebido. Então, realmente, essa questão do mundo espiritual é real. Viu, menina Carol? Alguém levantou Obrigada, a mão, minha flor. Sueli, quer falar? Pode falar, Su. É Ed, estou com o Sueli. Ai, que lindo! Oi, linda! Tudo bom, meu bem? Só passando para te parabenizar pela linda explanação. Já li o livro, é exatamente isso aí. Muito bem elucidada, viu? Deus abençoe, viu? Saudade. Amém. Saudade, minha gatinha, nós todos. Tchau, boa noite. Tchau, minha gata, boa noite. Mas Sueli continua com a câmera, a mão levantada. Mas tem uma pessoa de nome Antônio que disse que quer falar. Não é Antônio Barros. É Antônio Ferreira. Isso. Boa noite, Antônio. Boa noite a todos. Eu fui convidado pelo meu amigo querido Viana e quero parabenizar a senhora Nilza por essa belíssima explanação sobre tudo que a senhora acabou de falar agora. Eu tenho vivenciado aqui no interior e é exatamente isso. E quando eu falo que o fulano de tal está ouvindo, eles olham para minha cara e dão risada. E eu continuo rindo mais ainda porque eu tenho noção, eu sei que ele está realmente ouvindo. E isso agora, com essa explanação da senhora, me deixou muito feliz, enriqueceu muito mais o meu conhecimento. Eu fui convidado pelo Viana, eu pertenço ao Centro Espírita Jorge dos Santos Filial, lá em Salvador. Neste momento estou falando aqui do interior, São Gonçalo dos Campos, e assim, fiquei muito honrado, me sinto muito honrado em estar participando dessa live com vocês. Espero que ter outra oportunidade de ou estar presencial ou participar de outras que eu sei que virão. Muito obrigado, que o Divino Mestre Jesus ilumine a todos vocês, certo? E que a senhora, dona Nilza, continue sendo cada vez mais abençoada para nos elucidar cada vez mais sobre o mundo do desencarnado, que foi uma palestra muito gratificante para mim, e olha que eu já tenho um pouquinho de estrada aí, mas fiquei muito sensibilizado. Muito obrigado. Obrigada a eu, seu Antônio. Muito obrigada a eu. Alguém mais quer falar? Sou eu, Ade. Araújo, nessa casa eu tenho o nome de Ade. Né? Araújo é um companheiro, um amigo, um irmão de muito tempo. Né? Quando a gente se via a aeronáutica, e há pouco tempo a gente ficou batendo papo e descobri que ele é espírita. E hoje eu senti a vontade, assim, me veio uma intuição de convidá-lo para fazer parte, né, dessa doutrinária. Eu estou aqui, saí para dar um socorro, estou aqui na rua, parei um pouquinho aqui somente para dar um alô a vocês. Araújo, meu irmão, muito obrigado e vou estar sempre lhe convidando, viu? Espero que você nos honre da sua presença conosco. Eu que te agradeço pelo convite e, assim, os anos que a gente conviveu junto, eu disse a você que nós sempre tivemos uma sintonia. E, para mim, é novo te chamar de AD.
Eu ainda vou continuar chamando de Viana, que é meu eterno querido Viana, aquele meu amigo de longas noites no quartel, em que nós conversávamos muito, mas que a espiritualidade já tinha preparado um caminho para nós dois, e a gente ainda não sabia disso. E no momento exato, assim, tudo clareou na sua mente, e você veio até a mim numa conversa, num bate-papo, e hoje, repito, estou muito lisonjeado, agradeço demais o convite, e vou começar a chamar de AD, e eu sou o Araújo. Muito obrigado. Valzinha, querida, você quer falar? Oi, Nilzinha, que alegria de te ouvir, viu? Um assunto tão necessário para a gente, que a gente precisa estar ouvindo, precisa realmente interiorizar todo esse conhecimento para, na hora H, a gente saber sair, né, da situação. Com certeza. Muito obrigada, viu? Foi maravilhoso. É um assunto Obrigada que a gente não aí, gosta de falar, mas a gente tem que ouvir, certo? Um Menino beijo. Barrinhos que tem um projeto desse, né, Barrinhos? Beijo. Esperamos ainda colocar em prática, né? Esperamos ainda colocar em prática a clínica chamada Transição, que é para que a gente cada vez mais se conscientize desse processo, né, que todos nós passaremos, chamado morte. E a gente tem o respaldo da espiritualidade que se manifestou dizendo da importância de se constituir esse trabalho, haja vista os traumas psicológicos relativos aos quais eles têm que trabalhar, de nós, principalmente espírita, paradoxo, né? Nós, principalmente espírita, quando chegamos lá no mundo espiritual. Por fim, eu quero, em nome da casa, agradecer a presença de Nilza, dizer que não haveria mais nada a acrescentar, simplesmente falar de uma outra maneira, e tudo isso que já foi visto. É que o nosso aprendizado tem nos levado à reflexão que a maior dificuldade que nós temos de absorver essa transição chamada morte é a nossa incapacidade de se abrir para o novo. Assim sendo, a vida nos convida a um convite a todos os instantes. Se nós nos abrimos para o novo no plano físico, sem sombra de dúvida, teremos dado um passo para nos abrirmos para a realidade espiritual. Pode parecer estranho essa relação, mas se o Demóstenes, há 300 anos antes de Cristo, dizia que a pessoa não se banha 2 vezes no mesmo rio, porque na segunda vez a pessoa já é outra e o rio já é outro, isso significa que a vida é um constante processo de modificação. Então, lembrando Salomão, quando fala que tentar reter as coisas, o rei Salomão da Bíblia, tentar segurar as coisas, ou seja, manter as coisas inalteradas, seria como segurar o vento. Então fica a lição para nós na noite de hoje. Quem conseguir segurar o vento pode permanecer no processo de considerar que as coisas são imutáveis. Quem entender que não se segura o vento, então vamos procurar nos abrir, né, para o mundo chegar bem no mundo espiritual. Que Deus nos abençoe. Núbia. Núbia. Eu acho que é porque... Iracema levantou a mão. Oi, Dá. Diga aí, Irá. Iracema. Diga, monja. Boa noite. Minha monja predileta. Agora já passou, deixa para lá. Eu só quero parabenizar a Nilza, você foi maravilhosa. Muito obrigada, viu? Obrigada eu, Iracema. Mas eu vou fazer questão de focar essa monja, porque ela está mais bonita do que antes. Cadê ela? Mas tem uma outra pessoa também querendo falar, mãozinha levantada, ó. Esse é Antônio Ferreira, que não baixou a mão.
Ah, certo. Ele já falou, foi. Pronto. Acho Ele que baixou todos agora. por ouvido não quer fazer uso da palavra, então irá. Não, já Vamos são lá. 8 horas, vamos finalizar. Finalizemos. Então, vamos aproveitar a presença da nossa irmã Nilza, muito querida por todos nós, e vamos pedir a ela que faça a prece de encerramento hoje. Com certeza. Então, mais uma vez, agradecendo pelo convite, rogando a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria, que acolha, né, as nossas súplicas, que nós saibamos entender esse momento que ele vai acontecer. Foge, né, como Barros diz, se nós conseguirmos reter o vento nas mãos, com certeza teremos encontrado a chave da vida e da vida. Então, Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Induzi o culpado ao arrependimento. Dai ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Ó Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, e todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E nós queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura e a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Assim seja. Linda